A religiosidade e a comunhão divina podem ser praticadas no alto da montanha, correndo pela grama com os pés descalços, bebendo vinho que é o sangue de Deus, ou até mesmo caçando pequenas presas e se alimentando de suas carnes cruas. O ato de comer a presa, mostra-se como uma simbologia para consumir o próprio Deus, entrar em comunhão com o sagrado, tornando-se ele próprio. A dança frenética auxilia nessa comunhão com a divindade. Enlouquecidas pelo Deus ou presenteadas com a mania báquica, as bacantes ou mênades eram grupos de mulheres que dedicavam suas vidas a prestar honras a Dioniso, o deus do vinho, dos mistérios, dos movimentos das estações e do êxtase divino. Oi, eu sou a Cauana, sou uma historiadora das bruxarias e o vídeo de hoje é sobre elas, as Mênades. Bacantes, Mênades, Bassárides ou Tisíades eram diversos os nomes dados àquelas que seguiam Dioniso ou Baco. A prática feminina ritualística dedicada ao deus, chamada de menadismo, possui uma longa data, inclusive sendo mais antigas que as próprias festas anuais em honra à deidade que eram celebradas na polis grega. A cada 2 anos, grupos compostos por mulheres subiam as montanhas para celebrar o deus do êxtase. Em Delfos havia um colégio oficial de Mênades que a cada 3 anos iam até as montanhas para festejar Dioniso em nome da cidade. Em seus ritos, as Mênades assimilavam elementos que faziam parte das características que constituem o deus, coroavam-se com eras, traziam em uma das mãos um tirso e aventuravam-se pelas montanhas e bosques, locais onde a natureza se faz presente, remetendo às raízes agrárias de Dioniso. Após as conquistas de Alexandre o Grande, Dioniso passou a ser reconhecido em todo o mundo grego. Acredita-se que sua mãe, a Olímpia de Épiro, era uma Mênade, e por esse motivo, ela teria influenciado diretamente na expansão do culto dionisíaco nesse período. Uma das principais obras, ou talvez a principal obra que fala sobre as Mênades, é a peça As Bacantes. Essa peça foi escrita por Eurípides no século V antes da Era Comum. Nessa peça, Dioniso retorna à sua cidade natal, Tebas, para se vingar de sua família materna. Se vocês quiserem saber mais sobre ela, posso inclusive trazer um vídeo aqui somente sobre a peça As Bacantes. Ao chegar em Tebas, acompanhado por suas Mênades, Dioniso enlouquece todas as mulheres tebanas, inclusive as suas tias, fazendo com que elas subam as montanhas para prestar honras ao deus. Viemos apressadas lá da Ásia do sagrado Timolo, doce esforço gostoso de sofrer, pois é por Brômio. Feliz é o mortal que, consciente da divindade de nossos mistérios, santificando sempre sua vida, sente que tem a alma de um devoto e na montanha entrega as bacanais, celebra depois de purificado, como se fosse um santo, a sacra orgia da grande mãe Cibele e, enquanto Tirso se enfeita com a diadema de Hera para servir apenas a Dioniso. É por meio dessas palavras que o coro de Mênades, seguidoras de Dioniso, se apresenta ao público na peça As Bacantes. De início, a gente já pode notar a grande devoção e lealdade do Tíaso feminino. São elas que nos falam sobre o nascimento duplo do deus e da morte precoce de Semelha, sua mãe. Ao longo da peça, as Mênades, iniciadas nos mistérios de Dioniso, o acompanham, observam o desenrolar dos acontecimentos, instigam as Mênades tebanas contra Penteu, que era o primo de Dioniso e rei de Tebas, e finalizam ali a peça celebrando a grande vingança de Brômio. Através de suas palavras, elas nos apresentam elementos fundamentais da prática do menadismo, que é a orgia nas montanhas, a presença das músicas e dança, a caça, o consumo da carne crua, o êxtase, os milagres divinos, e a presença de Dioniso como condutor do ritual. Só um parênteses, não temos ali como saber se de fato ocorria a caça e o consumo da carne crua. Esse ato pode ser simplesmente uma simbologia para a comunhão divina com Deus, pois ao se alimentar da carne do animal, sendo crua ou não, animais esses que quase sempre ali eram um bode ou um touro, animais que eram considerados as metamorfoses do deus, acreditava-se que o indivíduo estava se alimentando e entrando em comunhão com a deidade. A mesma lógica ali de tomar a hóstia cristã como o corpo de Cristo. O coro de Mênades é composto pelas mulheres iniciadas no culto. Dioniso transita pelo mundo acompanhado por elas e não é difícil de compreender os motivos dessa ligação entre as mulheres e o deus. O próprio deus transita entre o feminino e o masculino, pois as suas vestes de Mênade e sua aparência se assemelha ao que era considerado feminino. A associação entre o deus e o sexo feminino já havia sido feita num dos hinos homéricos a Dioniso. A cerâmica constitui também uma prova da antiguidade das Mênades, existindo também representações que remontam pelo menos ao século VI antes da Era Comum. Contudo, a grande maioria desses vasos são do período ali entre 460 e 400 antes da Era Comum, nos quais as figuras femininas são constantemente representadas em êxtase. Contudo, na peça de Eurípides, podemos observar que há uma grande diferença entre as mulheres iniciadas no culto e as mulheres tebanas que foram enlouquecidas pela deidade. As primeiras são aquelas que são presenteadas com o êxtase divino, já as segundas foram castigadas com a loucura dionisíaca. Pois ao aceitar e comungar com Dioniso, a pessoa é presenteada com o êxtase, o indivíduo torna-se o deus e o deus torna-se o indivíduo. Mas quando ele é contrariado, Dioniso se vinga enlouquecendo aqueles que não o aceitam. No entanto, o ato de tirar essas mulheres tebanas de seus locais sociais, enlouquecendo-as e fazendo-as subir as montanhas, pode nos remeter também ao caráter libertário de Dioniso, não somente nessa face vingativa. Na peça As Bacantes, diversos aspectos da natureza agem em sintonia com as seguidoras de Dioniso, nos fazendo lembrar de sua face quitônica e selvagem.
Víboras ágeis que lhes lambiam o rosto, outras punham no colo filhotes de corças e até mesmo de lobos, dando-lhes os seios túrgidos do leite que lhes veio com a maternidade, mães descuidosas dos filhos recém-nascidos. Todas elas ornavam cuidadosamente a fronte com coroas de folhas de hera ou com belas flores silvestres. Uma delas bateu com o tirso numa rocha e fez jorrar da mesma, num instante, um jato de água límpida. Outra, ferindo o chão com sua varinha, viu esguichar da terra, por obra do deus, uma fonte de vinho. As que sentiam falta do alvo leite esfregavam no solo os dedos e o recolhiam de repente em abundância. Do tirso recoberto de folhas de hera pingava o mel mais doce. O leite, o mel e o vinho estão presentes neste trecho de As Bacantes. Todos esses elementos, provêm diretamente da natureza. Todas as mulheres fazem parte do tíaso dionisíaco, desde as mais jovens até as mulheres idosas. Sejam enlouquecidas ou extasiadas, são elas que possuem uma íntima ligação com Dioniso. Essa ligação pode ser observada tardiamente nos afrescos encontrados em Pompeia. As imagens lá encontradas representam um rito de passagem, sendo que as participantes principais são mulheres. Percebe-se também que a figura da Dômina é repetida diversas vezes, e ao constatar nessas alegações podemos observar a descrição de um rito dionisíaco, centrado em figuras femininas. E esse culto nos mostra o desdobramento da religião de Dioniso em Roma, e mais especificamente em Pompeia. Seja no mais longínquo passado ou nas fontes mais recentes que retratam a religião dedicada a Dioniso, as mulheres surgem como parte essencial na prática dos ritos.